Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Migra Talks, a sua nova opção e um guia essencial para a imigração para o velho continente, especificamente Espanha, Barcelona. Eu me chamo Hamilton Lira, da IB Internacional, e a gente se especializou em processos imigratórios, mas para empresas nós vamos ajudar as famílias e pessoas que queiram modificar a sua vida, transformar a sua vida vindo para a Europa, para a Espanha, com tudo que não contaram para a gente quando a gente teve a decisão, a tomada de decisão por Barcelona em 2018, 2019. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa nossa estrada e como a gente pavimentou isso tudo e como a gente vai poder ajudar vocês nessa caminhada, nessa trajetória. Fique comigo após a vinheta e já já a gente volta. O tema de hoje vai tratar sobre como foi criado o canal Migra Talks. Por quê? A gente tinha aqui a AIB, que é a AIB Internacional, uma empresa de internacionalização de organizações, processos, pessoas, intercâmbios, enfim, tudo que as empresas precisavam saber para formar a sua empresa em solo europeu. E foram tantas as consultas e consultorias que a gente sentiu a necessidade de transbordar um pouco desse conhecimento. Porque o processo não é só empresa, o processo é família, o processo são pessoas, e as pessoas movem o mundo. A gente tem que pensar em como vai ser o bem-estar dessas pessoas quando vieram para o solo europeu. Barcelona está um pouco frio hoje, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse planejamento desde que a gente chegou aqui há praticamente 5 anos atrás. O nosso planejamento, agora para vocês, começou lá em 2015, onde a gente começou a etapa de quase 10 anos, hein? A etapa de cidadania italiana. Isso vai merecer um capítulo à parte depois, porque é bem legal essa história, contar para vocês. E conseguida a cidadania italiana, a gente então começou os processos de escolha para onde a gente iria morar, onde a gente iria se destinar. A gente vai falar depois por que a gente tomou a decisão. Tem um monte de capítulo que fala um monte de coisa legal para vocês. Então a gente veio para cá em 2019, logo veio a pandemia, então muita coisa ficou stand-by, mas a gente, muito resiliente, resolveu prosperar e prosseguir nesse propósito. Então a gente montou aqui a AIB Internacional, que é uma agência de negócios, facilitando a entrada de empresas aqui no solo europeu. A gente continuou com a nossa empresa que a gente tem no Brasil, chamada Trip Consult, que é a empresa que faz viagens técnicas internacionais para governos, instituições, organizações, enfim, empresas. Então a gente já fez aí 36 viagens para 42 países, foram mais de 120 cidades, mais de 500 visitas catalogadas. É muito legal o nosso conteúdo. E a gente, a partir desse momento, esse foi um dos pontos decisórios, tá? A gente começou a conhecer o mundo de uma forma que a gente não conhecia, vendo as coisas legais, técnicas das cidades, dos lugares, dos países. E a gente começou a entender que a gente merecia um algo mais. A gente não parecia que não estava cabendo dentro da nossa cidade. E olha que a gente vive num lugar legal, a gente mora, ainda tem casa, ainda tem propriedades, em Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, que é o sonho de consumo de muita gente morar nesse lugar. Então a gente, lá em 2018 também, já estava chegando aqui, um pouquinho antes de chegar aqui, já no meio da pandemia, no meio do rolo, a gente começou a criar o processo da Play Sand Holding, que a gente vai explicar um pouco mais para vocês, que é um conceito novo de esportes de areia. A gente praticava beach tênis, aquela história toda, minha esposa jogava, participava de torneios, ganhou o Mundial de Aruba lá na categoria dela, ganhou, mês cedido, a primeira manezinha de Florianópolis que ganhou o troféu de Aruba. E a gente começou a perceber que todas as 80 arenas que a gente tinha visitado não tinham, todas tinham o seu algo mais legal, mas faltava aquela história da estruturação. Como é que essas empresas iriam prosperar? Como é que isso aí não ia ser só uma ação entre amigos, uma diversão simples? Então a gente criou o PlaySand. Hoje ela tem processos de franchising, licenciamentos, ela produz roupas, ela tem raquetes próprias de beach tênis, acessórios para os esportes de areia,
regulador de rede personalizada, marcações, etc. E as intenções de franquia já são em quase todo mundo. É muito legal a gente escutar isso. Então, Migra Talks ela vai promover para vocês aqui nos próximos meses mais de 70 publicações, inicialmente no Instagram e no YouTube. Se inscrevam lá, vai estar aqui embaixo em algum lugar escrito quais são os canais. E a gente vai presentear vocês, amigos e clientes, com as nossas planilhas, com algumas apostilas iniciais, com alguns cards de resumo dessas videoaulas que a gente vai fazer por aqui e alguns cortes importantes do que a gente vai falando aqui. As gravações já começaram e costurando essa etapa, a gente ainda tem uma coisa que é bem legal. A gente vai ter entrevistas aí com personalidades e pessoas comuns como a gente, contando a sua história. Por que estão aqui, o que acontece aqui, quais foram as dificuldades, as facilidades, os planos desfeitos, enfim, os arrependimentos e o que poderiam ter feito para ser um facilitador na vida dessas pessoas. Então, para as empresas também, não se desesperem, a gente vai ter alguns capítulos bem especiais ensinando para as empresas como é que elas farão essas etapas de internacionalização de seus negócios para solo europeu. A gente espera que vocês gostem, que se inscrevam de fato nos nossos canais, deem os seus likes lá. É a primeira vez que a gente faz isso no mercado digital, a gente quer mostrar para vocês, quer transbordar o que a gente aprendeu. Para quem quiser se aprofundar, é evidente que a gente vai ter alguns programas aí para quem quiser, não sei fazer isso, não quero fazer. Aí o nosso corpo jurídico especializado, legalizado, ajuda vocês em cada etapa desse programa, tá? Sugiram pautas, interajam com a gente, se inscrevam nos canais, enfim, é o que a gente pede. Um forte abraço e até já.